Que a capoeira é o pensamento. A cabeça pensa, o corpo dá o recado. Pelas águas do Atlântico, mais de 1 milhão de africanos de diversas etnias chegaram aqui em Salvador. Trazidos à força no tempo da escravidão, eles fizeram da Bahia o berço de algumas das maiores invenções culturais brasileiras. Uma delas, a capoeira, hoje está presente em mais de 150 países. A gente veio a Salvador contar a história de grandes mestres que fizeram uma prática que já foi proibida alcançar todos os continentes. São pessoas que viveram odisseias, que deixaram marcas em Hollywood e influenciaram até práticas culturais estrangeiras, como o breakdance. Mas vários desses brasileiros que ajudaram a moldar a imagem do Brasil no exterior morreram esquecidos ou na miséria. E outros ainda vivos são mais reconhecidos lá fora do que aqui. Eu estava estudando, 19 anos, e eu perdi 3 amigos que não tinham nada a ver na ditadura militar. Isso me revoltou. Eu lembrei que eu era capoeirista e era a única salvação. Gelon Vieira chegou em Nova York em 1975. Eu me considero o primeiro capoeirista a abrir a primeira capoeira fora do Brasil. E eu fiquei naquele espaço de 75 a 79. Foi a primeira academia de capoeira fora do Brasil. E eu tenho o maior orgulho disso. Enquanto dava aulas de capoeira, Gelon também se destacava como coreógrafo de uma companhia de dança que ele fundou com outro capoeirista brasileiro, Lorenil Machado. Com o sucesso, Gelon passou a receber convites para coreografar filmes de Hollywood. Minha primeira coreografia em capoeira foi um filme chamado Brenda Star. A estrela foi Brooke Shields. Aí depois fiz Boomerang com Eddie Murphy. Eu coreografei 4 filmes, mas já coreografei também show de Broadway. Já participei tudo com a capoeira. Ao espalhar a capoeira por Nova York, Gelon e Lorenil colaboraram com uma modalidade que viraria um dos símbolos da cultura americana negra, o breakdance. Uma amiga minha, trabalhando nas escolas públicas, falava, acho que vai ser legal você vir dar uma aula lá para os meninos no Bronx. Fomos para a escola, fazer uma demonstração, depois os garotos queriam trocar, intercâmbio, trocar ideias, conversar. A capoeira ajudou o breakdance. O relógio, que eles hoje fazem bem melhor do que nós. Peão de cabeça, eles começaram e hoje fazem também bem melhor, eles ficam lá rodando por horas. Peão de mão, em pé, E ficou esse intercâmbio forte. Maria acorda cedo todo dia e desce pra Zona Sul pra trabalhar. Mas quando chega no fim do mês a grana é pouca e ela grita, assim não dá. Mas lembra do nego João tirando o som do candogueiro. Lua Rasta foi um dos primeiros a levar a capoeira para a Suíça. Hoje ele mantém no Pelourinho um pequeno museu com instrumentos que coletou em viagens pelo mundo. Fui parar na Suíça já fui parar no Egito, do Egito já fui para a Tailândia, da Tailândia já fui para Filipinas e continuo hoje, Senegal agora, Ilha de Reunião. Isso tudo o senhor viajava pela capoeira? Eu viajava, muitas coisas eu viajei pela capoeira, mas muitas coisas também eu fui na maior, rapaz. Eu fui na maior sem capoeira e fiz capoeira lá. Da aldeia de caboclo, completa sem mais. Rapaz, eu era oprimido demais, por isso que me levou lá para capoeira, entendeu? Tinha os tios que todos queriam ser meu pai. E a capoeira livrou o senhor dessa opressão que você me livrou, porque primeiro logo eu caí para dentro dos meus tios. Entendeu? Não sei o que, eu digo nada, rapaz. Você tem que me respeitar como sobrinho, entendeu?
E não é assim, vai chegando, dando tapa na frente de todo mundo. Não é assim, não. Veja lá. Mesmo já tendo viajado tanto, Lua Rasta cita um dos grandes nomes da história da capoeira para dizer que ainda tem muito a viajar e aprender. O João Pequeno já dizia, você faz 100 anos de capoeira, você é capoeirista e você não sabe nada. A mesma coisa é a gente, rapaz. Os mestres Lua Rasta e Gelon Vieira fizeram suas primeiras viagens ao exterior como membros de um grupo que teve papel central na difusão da capoeira pelo mundo, o grupo Viva Bahia. O Viva Bahia, ele foi uma primeira iniciativa empresarial em relação à construção do que seria essa diáspora, né, da cultura afro-brasileira. Você tem a junção do maculelê, do samba de roda, né, da capoeira, das danças dos orixás. Então você tem digamos, um pacote afro-brasileiro do qual, né, a professora Emília Biancardi, ela foi a responsável na montagem disso. Então as primeiras viagens que foram feitas para a construção de algo da capoeira no exterior foram essas empresas, esses movimentos empresariais de shows. Então os europeus vão conhecer a capoeira a partir daí, os norte-americanos. Um dia lembrei que o Viva Bahia tinha uma audição. Fui, era uma viagem para os Estados Unidos. Ela gostou de mim e falou, tá legal. Aí me contratou, aí ensaiei em 73, em 74 eu fui embora. Tudo que eu sou, que eu tenho, eu agradeço a Deus, né? Porque meus espíritos, meus orixás, que me deram essa força, essa visão, e a professora Emília por ceder, me abraçar e me dar a oportunidade. Inclusive, nós vamos entrevistar a professora Emília na sexta-feira. Aonde? Na casa dela? Na casa dela. Só vai vocês dois? Sim. Eu posso ir? Posso aparecer lá? Claro. Indo aqui para ver a professora Emília. Estou com o coração disparado. Não acredita, melhor acreditar que sou eu mesmo. Não acredito. Meu Deus, me arrepiando. É porque realmente essa nossa amizade começou nessa vivência da capoeira. E naquele tempo era diferente. Naquele tempo tinha uma coisa chamada amor. Hoje tem uma coisa chamada competição. E viajávamos com um grupo de jovens, eu era jovem, tinha 20 anos. Eu não sei se eu digo bravo, porque eu estou muito perto dela. Não, pode dizer porque eu Mas ela era dura. O grupo Viva Bahia levou a capoeira a vários países onde a modalidade era totalmente desconhecida. Um deles, o Irã antes da Revolução Islâmica, quando o país era uma monarquia que tinha como autoridade máxima o Shah. A professora Emília, acho que ela foi a única artista e mulher a conhecer o Shah. O Shah da Pérsia foi. Da Pérsia. Era coisa de sonhos, coisa de Hollywood. O grupo Viva Bahia lançou álbuns de música e as viagens foram um grande sucesso. Conquistas que foram resultado de muito estudo e pesquisa. Eu, jovem, me formei em música. E nessa coisa de formar em música, a gente criou um grupo que tinha o nome de Lesguel. Eu já tocava piano. Depois terminei tocando bateria. Um ponto crucial na trajetória de Emília foi o encontro dela com o mestre Pastinha. Porque eu não podia fazer um grupo folclórico que eu não soubesse. Eu tinha que aprender. Eu aprendi a tocar berimbau, aprendi música de capoeira, aprendi tudo com ele. Então eu pagava ele e ele ia na minha casa. Ele foi meu professor e fez com que eu pudesse ser o que eu sou. Maior nome da história da capoeira Angola, Vicente Ferreira Pastinha virou um ícone da cena cultural de Salvador. Ele abriu uma academia no Pelourinho, onde recebia artistas e escritores baianos, como Jorge Amado e Mário Cravo.
além de célebres visitantes estrangeiros, como os escritores franceses Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Pastinha nasceu 1 ano após a abolição da escravatura. Ele aprendeu capoeira na infância com um homem africano do qual só sabia o primeiro nome, Benedito. Quem inventa a capoeira são os africanos aqui no Brasil. Uma mistura étnica de diversos elementos, né, desses grupos que vão se compor aqui e que vão fazer esse tipo de capoeira, essa invenção. A capoeira dos primórdios deu origem às 2 modalidades que se espalhariam. A capoeira regional de mestre bimba, normalmente jogada em pé e com golpes rápidos, e a capoeira angola de mestre pastinha, mais cadenciada e próxima do chão. Pastinha se destacou tanto com a capoeira que foi convidado a exibi-la no Festival de Artes Negras no Senegal em 1966, uma participação citada na música Triste Bahia de Caetano Veloso. Mas a fama de Pastinha e as contribuições dele à cultura não impediram que ele tivesse um fim de vida triste e melancólico. Cego, solitário e sem dinheiro, Pastinha viveu seus últimos dias nesse prédio, morando de favor num quarto úmido e escuro. Pastinha? Pastinha? É, O que é que tá sentindo agora? nada. Hein? Absolutamente nada. Hoje a história se repete, e para muitos capoeiristas, a maneira mais segura de evitar um fim como o de Pastinha é emigrar. Mas tem gente buscando formas de encerrar esse ciclo e de fazer com que o legado desses mestres seja mais reconhecido e valorizado enquanto eles são vivos. Desde criança, quando eu comecei capoeira, eu sempre via todos esses mestres numa situação extremamente fragilizada no decorrer do seu final, geralmente, do seu ciclo de vida, né? Sempre se fazia vaquinha para pagar o enterro ou para dar algum tipo de assistência médica, comprar algum remédio. Sabiá passou a buscar formas de apoiar velhos mestres depois de conviver com um dos maiores capoeiristas de todos os tempos, João Grande. É um menino que sai adolescente de casa, ele chega até Salvador, se registra com 18 anos de idade, né? Continua trabalhando de estivador, abrindo estrada. Outro ex-membro do grupo Viva Bahia, João Grande deixou Salvador nos anos 90 e se mudou para Nova York em busca de melhores condições. Um tempo atrás eu vi o mestre João Grande também nesse momento de fragilidade social e eu falei assim, você vai voltar para o Brasil dessa vez como herói. Olha o mestre João Grande aí, ó, venha. Aos 91 anos, João Grande voltou ao Brasil para ser homenageado e para compartilhar ensinamentos com jovens capoeiristas. O senhor já recebeu alguma homenagem desse tipo aqui, desse tamanho? Não, não. Me dá não. Eu aqui hoje parece que eu estou no céu. Por quê? Porque todo mundo trata bem aqui, me ajuda aqui, me ajuda. O que é a capoeira para o senhor? O que significa a capoeira? Capoeira é a natureza. Tudo que nós temos dado por Deus sai da capoeira, da natureza, dos bichos, da água, das aves, um pé de mato ensina a jogar. E a capoeira é um pensamento. Um pensamento que pensa a coisa, pensa, a cabeça pensa, o corpo dá o recado. O mestre João Grande é um mestre espetacular, né? Ele é um dos principais responsáveis pela manutenção dessa proposta, né? Dessa tradição, dessa invenção de uma tradição dessa capoeira
Chegamos no século XX. E ele é um dos únicos realmente que tem ainda uma verdade dentro da tradição do que recebeu dos antepassados. João Grande foi escolhido por Mestre Pastinha como um de seus sucessores, mas dificuldades financeiras o fizeram abandonar a capoeira por um tempo. Foi essa época que o senhor trabalhou no posto de gasolina? Isso mesmo. O que o senhor fazia lá? Lavando carro. Lavando carro. Lavando carro. E foi porque o senhor chegou a lavar carro porque não estava dando para viver da capoeira naquela época? Não dá para viver, foi isso mesmo. Fui lavar carro. Qual que foi a importância do Mestre Pastinha para o senhor? Oh, meu Deus, foi em tudo. O mestre me ensinou tudo, me deu tudo quanto possível. Minha Pastinha é meu mestre, meu pai e meu avô de capoeira. O senhor, quando ficou sabendo que o Mestre Pastinha estava doente, quando ele estava lá no fim da vida, cego, lá no quartinho dele, lá isolado, a sua decisão de ficar lá nos Estados Unidos era para não acontecer isso com o senhor também no fim da vida? Foi isso mesmo. Isto mesmo, sim senhor, foi isso mesmo. Capoeira tá nas escolas e nas ruas de Salvador. Se você é capoeirista, amostre o seu valor. João Grande divide o palco com outros 14 mestres que ajudaram a espalhar a capoeira pelo Brasil e pelo mundo. O mais velho deles, mestre Felipe Santiago, de 97 anos. A gente se esqueceu das pessoas que movimentaram e que fizeram a cultura desse país acontecer. Esses caras não são mestres só, eles são heróis, porque esses caras venceram contra tudo e contra todos. E que o mínimo que a gente poderia fazer era devolver a dignidade a eles, né? Capoeira é importante quanto um elemento de educação, né? De educação, de formação do caráter, de formação da personalidade, de formação filosófica, né? De pessoas que possam serem antirracistas. Capoeira enegrece tanto os negros em suas identidades, quanto os brancos. A importância da capoeira tem sido reconhecida em diferentes países. Gelon Vieira e o mesmo João Grande, que já teve de lavar carros no Brasil para sobreviver, receberam um prêmio do Congresso dos Estados Unidos. And we're so proud and happy that he is part of our culture and has been a teacher and a master artist here. Please make welcome Mr. Zhao Rajay. Eram os 50 anos desse prêmio, que chama-se Tesouro Nacional. Para você ver a importância, como ele vê a capoeira e minha contribuição nessa panela cultural que tem dentro dos Estados Unidos. Na minha cabeça veio, eu gostaria de ser o Tesouro Nacional do Brasil. Será que o país que apresentou a capoeira ao mundo dá à modalidade a importância que ela merece? E o que o governo federal poderia fazer pelas pessoas que ajudaram a projetar no exterior um dos símbolos do Brasil? A gente esteve em Salvador. Uma preocupação que muitos expressaram ali pra gente era em relação a alguns velhos mestres que chegam ao fim da vida numa situação de muita vulnerabilidade. Há algo que possa ser feito nesse campo? A capoeira é um dos grandes tesouros, um dos grandes legados da cultura brasileira, não é? No Ministério da Cultura não existe possibilidade que o Ministério da Cultura não tenha essa ação assim direta de fazer como se fosse um tipo de uma bonificação. Tem uma questão que nós estamos também, que passa pelo Congresso Nacional, que é essa questão dos mestres, né, dos poder dar algum tipo de reconhecimento aos mestres. Está no Congresso essa lei, o reconhecimento dos mestres da cultura popular. E esse reconhecimento significaria também uma espécie de remuneração, algum tipo de apoio financeiro para essas pessoas? Isso passa por essa contemplação dentro do Congresso Nacional. E o que nós podemos fazer é justamente buscar que o Congresso se sensibilize para que essa lei tramite logo.
Se muitos mestres só encontraram reconhecimento fora do Brasil, outros tantos ficaram aqui apesar das dificuldades. E agora, mulheres também estão na linha de frente. Esse é o Forte de Santo Antônio, construído no século XVII para proteger Salvador de invasões holandesas. Foi aqui que o outro grande discípulo de Pastinha, João Pequeno, abriu uma escola de capoeira para passar adiante os ensinamentos de seu mestre. Hoje é uma neta de João Pequeno quem cuida da escola e tenta transmitir o legado do avô às novas gerações. Nunca é demais, tanto João nessa escola. Agora. Nunca é demais, tanto João nessa escola. João grande, João pequeno, tem tanto João nessa casa de Angola. Um certo dia meu avô chega com uma música, né? Da capoeira para o meu irmão, que é o Bujão, né, que ele chegava cantando: ô Bujão, ô Bujão, ô Bujão, role no chão e não suja o roupão, ô Bujão. E aí eu senti uma certa, né? Um ciúme. O ciúme de saber que para eu estar com o meu avô, eu tinha que treinar. E aí meu avô começa a me colocar na frente para reproduzir o método de treino, de iniciação da capoeira Angola que ele tem. Olha, ginga menino, ginga menina. Ginga, Bia, ginga, Bia. Isso, Bia. Rabo de arraia aí mesmo nele, Bia. Para eu levar isso para dentro da escola, para que a escola pudesse me ouvir, eu precisei ir para a universidade. Quando as pessoas veem o berimbau, veem o atabaque, né, a gente vai falar sobre o maculelê, a gente vai falar sobre a história de Zumbi, de Dandara, há uma negação ainda, né? Ainda é visto de forma pejorativa pelos professores, pelos pais, pelos alunos. A gente não pode chegar lá e falar sobre a importância de tudo isso. E aí a gente tem que levar muitas vezes como a ginástica, levar ela de forma camuflada para ela ser aceita. Ministro, um outro ponto que alguns capoeiristas mencionaram para a gente foi a dificuldade de ensinar capoeira nas escolas públicas. Isso é uma visão até não só da capoeira, né? A cultura popular brasileira, o Brasil em si, eu acho que nessa questão cultural e artística existe essa visão, essa falta de percepção, eu acho que da valorização interna da nossa cultura. E é nisso que nós estamos apostando. Estamos apostando na cultura brasileira. O Ministério da Cultura com o Ministério da Educação agora trabalhando numa pauta de trazer a essa questão do ensino integral, para a gente tentar fazer com que as artes voltem a ser ensinadas dentro das escolas e a capoeira, a cultura popular, por assim dizer, está na nossa pauta também. Com ou sem apoio de governos, a roda não pode parar. A história da capoeira se move em círculos: início, meio e início. Porque um dia a gente vai ser a transmissão de tudo isso. O meu avô sempre dizia assim: minha filha, a capoeira ela está pronta, ela não precisa de nada. O que precisa agora é que vocês deem continuidade, né? Eu sou uma fruta madura que cai do pé lentamente. Na queda lega a semente. Procuro a terra fresca para ter fruta novamente.